custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como bastante moderada a proposta do governo de reforma administrativa em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse é o colegiado que vai analisar ali se o texto fere ou não os princípios constitucionais. O governo já acena e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também já deu declarações nesse sentido de que essa reforma administrativa, que a gente sempre põe reforma entre aspas, né, porque reforma em tese é para melhorar as coisas e não para piorar, mas já acenaram que isso deve ser a prioridade a partir de agora. Como é que você vê as declarações do ministro da Economia e também a própria proposta de reforma administrativa, Fausto? Bem, Glauco, quando a gente tem uma audiência pública, uma das intenções é que o público, né, seja esclarecido, os próprios parlamentares tenham mais noção do que está sendo votado e, de alguma forma, a sociedade possa debater o assunto. Tem acontecido um conjunto de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão ali que analisa a constitucionalidade da matéria que está lá sendo analisada, e o que está colocado ali agora em análise é a reforma, chamada reforma administrativa. É muito mais do que uma reforma administrativa, porque ela não mexe só nos mecanismos ali vinculados à própria administração pública, mas ela mexe com a concepção de Estado que foi organizada na Constituição de 88. De alguma forma, é bastante surpreendente a fala do ministro, apesar da gente compreender que a proposta do atual ministro é menos até do que um Estado mínimo, né? Ou seja, o que eles propõem, o que eles gostariam era de transferir todos os direitos sociais e a maior parte das atribuições do Estado para a iniciativa privada e basicamente para a lógica de mercado. Agora, por outro lado, o que está em debate dentro do Congresso Nacional é uma proposta bastante radical e que modifica a compreensão do Estado. A primeira questão que está colocada ali, Glauco, para você ter uma ideia, é que coloca o Estado brasileiro como um órgão subsidiário à iniciativa privada. Ou seja, ele passa a proibir o Estado de adentrar em diversos setores da economia, em especial, né, os setores vinculados ali aos próprios direitos sociais. De alguma forma, inverte a lógica do que foi construído na Constituição de 88, em que cabe ao Estado garantir os direitos sociais e a iniciativa privada o seu papel complementar. Essa PEC ela faz o inverso, ela coloca a iniciativa privada como responsável pelo provimento dos serviços e cabe ao Estado um papel complementar. Ela acaba com a estabilidade do servidor público, para a maior parte dos casos, e, além disso, ela introduz dentro do Estado brasileiro a ideia aí de rotatividade, a ideia de contratos precarizados de trabalhadores que poderão, a qualquer momento e a qualquer prazo, perder o seu posto de trabalho, a depender ali do político de plantão. Então, é uma mudança do ponto de vista da estruturação do Estado brasileiro, bastante radical. É uma reforma que altera sensivelmente o que a gente entende para o Estado. Para você ter uma ideia, ela impede, por exemplo, que as negociações coletivas, no caso dos trabalhadores estatais, possam conter cláusulas que garantam estabilidade de trabalhadores. De alguma forma, o que a gente vê aí, então, com a reforma administrativa é, na verdade, uma reforma de Estado que pretende colocar boa parte do fundo público na mão da iniciativa privada. Eu acho que esse é um debate bastante importante que a sociedade precisa compreender, precisa se posicionar, porque não é um debate que está discutindo basicamente o que será as carreiras do setor público. Essa é só uma parte da discussão, uma parte do que está proposto enquanto emenda constitucional, mas que, de certo modo, vai só no sentido de desmontar o Estado que a gente conhece e reduzir ainda mais os direitos sociais da população brasileira. E o que mais surpreende é que esse debate acontece em meio a uma pandemia, em meio à maior catástrofe sanitária do nosso país, e que, se não fosse o Sistema Único de Saúde, uma organização basicamente da saúde pública, né, um sistema todo que opera a partir de lógicas importantes aí
de administração pública, né, vinculando diversos segmentos da saúde, os diversos entes, a gente estaria certamente num patamar muito pior. Então, de alguma forma, o debate da reforma administrativa nesse momento não faz o menor sentido. A gente precisaria, sim, de um debate muito mais tranquilo do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, mas, antes de mais nada, nós precisamos fazer um debate com a sociedade, que precisa compreender que está colocado ali é muito mais do que uma discussão com relação aos servidores públicos. E é uma discussão não só assodada, mas como também recheada de desinformações, Fausto. Porque ontem mesmo o ministro da Economia, na audiência pública, na CCJ, falou que o servidor precisa ser avaliado antes de receber estabilidade, quando na verdade hoje já existe um estágio probatório que varia entre 2 e 3 anos. Mas como você ressaltou, a questão é acabar simplesmente com a estabilidade do servidor. E às vezes as pessoas não têm noção do que isso pode significar, por exemplo, para os servidores municipais. A gente tem aí diversas cidades, administrações públicas, que, como você ressaltou em relação ao SUS, é o pessoal que faz ali o trabalho de ponta, né, que ganha mal, mesmo em administrações de cidades grandes, tem muita gente que é muito mal remunerada, e aí se você acaba com a estabilidade, significa que cada gestão pode simplesmente chegar e trocar todo mundo, né, com interesses políticos. É um retorno praticamente à República Velha, onde o Estado não existia para a maior parte da população, Fausto. Sim, e para você ver o absurdo da proposta, a proposta ainda aumenta os poderes do Poder Executivo, presidente da República, governador, prefeitos, e passam a ter o poder de criar e descriar, né, instituições de Estado. O que isso significa? Significa que, a depender do prefeito, do governador ou do presidente da República, ele pode simplesmente, sem conversar com o legislativo, extinguir órgãos, né? Por exemplo, nós estamos vivendo aí um momento negacionista em relação, inclusive, ao meio ambiente. De uma hora para outra, o atual presidente, se a reforma passar, ele pode resolver acabar com a FUNAI, por exemplo, né? Então, isso é um absurdo do ponto de vista da compreensão, inclusive da divisão dos poderes. A proposta coloca ali uma ideia de que você tem um poder maior em relação ao Estado. Diminui o papel do legislativo e amplifica muito essa vontade aí do presidente ou do governador ou do prefeito, ou seja, do executivo de plantão. Agora você imagina, você dá mais poder para o executivo de um lado, de outro você vai permitir que esse mesmo executivo possa demitir o servidor a qualquer tempo, sem qualquer justificativa, e o que coloca para a gente um enorme desafio, uma enorme estabilidade do ponto de vista de pensar política pública. Muitos dos dilemas que a gente vive hoje tem a ver com dilemas colocados ali sobre a lógica de gestão que está acontecendo hoje no Estado brasileiro. Mas o que a reforma administrativa faz, na verdade, é trazer mais insegurança, mais dificuldade de gestão e, de alguma forma, você se utiliza de discussões bastante simplistas, né, como essa discussão que o ministro se referiu sobre a avaliação de desempenho. Ninguém está discutindo que a avaliação de desempenho é ruim. Você não precisa fazer uma reforma de Estado, uma mudança constitucional para fazer avaliação de desempenho de servidor, muito pelo contrário, a Constituição já permite isso, já define isso. Há um discurso de que o servidor público é um privilegiado, ou seja, que ele ganha muito. E é bom que se diga que essa reforma administrativa ela não mexe em nenhuma das grandes carreiras que ganham muito, ou seja, que extrapolam o teto do serviço público. Na verdade, ela, de certo modo, vai em direção muito mais às carreiras vinculadas aos direitos sociais do que as carreiras que, de alguma forma, estão vinculadas ao Estado. Quem vai perder estabilidade não é o judiciário, não é o juiz, não é o fiscal, não é aquele que cuida da tributação, os procuradores. Quem vai perder estabilidade são os professores, são os enfermeiros, são os médicos, são os assistentes sociais. Ou seja, claramente é um projeto que se destina a colocar o serviço social, né, a colocar os direitos sociais brasileiros na mão da iniciativa privada. Além do que, a reforma administrativa também cria mecanismos outros de terceirização do Estado, né, construindo possibilidades para ampliar ainda mais o que a gente vê hoje de você pegar um hospital inteiro e colocar na mão de uma entidade privada. Eu acho que esse é um debate que a sociedade precisa compreender. O atual governo se utiliza muito dessa discussão de que
o, o, é, de que qualquer trabalhador que tenha salário, que tenha algum direito, é um privilegiado. Quando, de fato, esse é um argumento para facilitar e esconder os efetivos privilégios. Em todas as discussões que o governo coloca no Congresso Nacional, ele esconde. Ou seja, ele não mexe, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, na Previdência dos militares, ele não virá mexer na estabilidade agora desses servidores ali do alto escalão, mas ele vai mexer na saúde, vai mexer na educação, vai mexer naquele servidor que garante que a escola continue aberta, que o hospital continue funcionando. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa, de alguma forma, esclarecer e intervir, né? Intervir porque o Congresso Nacional disse que tem pressa, disse que quer aprovar essa emenda agora, a toque de caixa, até o meio do ano, e eu acho que é importante que a gente compreenda por que está por trás disso. Se fala o tempo todo que são as reformas, mas essa reforma, de fato, ela não vai alterar a qualidade de vida do trabalhador, muito pelo contrário, vai diminuir muito a capacidade do Estado de prover os serviços e os direitos que estão na Constituição de 88 constituído. De alguma forma, essa reforma é uma das grandes passos, um grande passo para desconstruir a Constituição Cidadã de 1988. E isso acontece ao mesmo tempo em que há outras propostas que vão justamente de encontro a esse tipo de intenção alegada pelo governo, porque nós temos aí essa reforma administrativa que na prática, como você define, Fausto, é uma reforma de Estado que vai precarizar não só a condição de trabalhador de serviço público, mas o próprio serviço público, e ao mesmo tempo a gente tem ali em uma consulta pública a proposta nacional de saúde suplementar para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, que vai aliviar para os planos de saúde e onerar ainda mais o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, ao mesmo tempo em que se exige mais do serviço público, a ideia é precarizá-lo. Isso é uma combinação desastrosa, Fausto. Não, é mais do que isso, né, Glauco? O que a gente está assistindo ali é claramente uma proposta do atual governo de colocar os direitos públicos a ser vendidos aí nas prateleiras do mercado. E vamos olhar, né? Não é segredo para ninguém. Quem paga o seu plano de saúde sabe que ele cada vez está mais caro e ele cada vez está pior. Isso tanto para as famílias quanto para as empresas. O debate, por exemplo, da educação pública no Brasil vai no mesmo sentido. Se você olhar como os preços que subiram as mensalidades e quantos professores no setor privado cada vez ganham menos, a gente vai compreendendo como é que o mercado funciona. O mercado não está preocupado em garantir o direito, o mercado está preocupado em aumentar a sua taxa de lucro. E é isso que, de alguma forma, o governo quer. O governo quer transferir esses recursos, que são, de certo modo, geridos, né? São garantidos ali a partir dos nossos impostos que são recebidos, para você minimamente levar os direitos básicos para a população brasileira em geral, para você se transformar isso em negócios para esse ou aquele setor, para esse ou aquele segmento. Vamos lembrar que um dos grandes dilemas que a gente viveu na pandemia foi os custos aí dessa relação com o setor privado. A gente viu isso nos hospitais de campanha, que o custo médio de um atendimento foi muito, muito maior do que o custo no poder público. Isso é só um exemplo de onde vai acontecer. Essa discussão toda do atual governo com relação à ideia do voucher, né, a ideia de que o poder público vai pagar aí uma vaga no hospital privado, vai pagar uma vaga na escola privada, a gente sabe que no final das contas o que significa isso é que, de certo modo, o que o governo quer é colocar na mão dos grandes grupos empresariais os nossos maiores direitos. E isso é importante que a população saiba, porque também já passou um bocado de tempo da nossa Constituição de 88, né? Nós já estamos aí com quase 40 anos, com quase mais de 30 anos de uma Constituição. Muitas pessoas não viveram o que é um Brasil sem SUS, o que é um Brasil sem educação pública. As pessoas esquecem que antes da Constituição, alguma coisa por torno de 30%, 40% da população tinha acesso à saúde pública, que era desse sistema aí de voucher na relação com o setor privado. A grande maioria dos trabalhadores, a grande maioria da população, sequer tinha direito à saúde. A gente está falando de vacina, por exemplo. Se você voltar ali à década de 70, uma parte muito pequena da população tinha acesso à vacinação. As grandes campanhas de vacinação se iniciam a partir da Constituição de 88.
Bem, de alguma forma, é algo que o atual governo quer. Ele quer transferir boa parte das suas responsabilidades, e isso tem a ver com tudo isso que a gente tem assistido, né? Então a gente tem, de um lado a gente tem aí a PEC do teto, de outro lado a gente tem aí a PEC emergencial, tudo reduzindo os recursos públicos, de outro a gente vai ter uma reforma de Estado, e para coroar isso a gente vai ver uma reforma tributária que vai de novo onerar os mais pobres e desonerar os mais ricos. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.